Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre morte e ressurreição. É isso, Alexandre? É uma continuação do programa anterior. Se você chegou aqui pela primeira vez, ouve o de trás. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha, nós terminamos o programa passado num ponto, estávamos aí na correria de Semana Santa e eu cheio de compromissos também, o Alexandre, e aí nós prometemos continuar essa parte e na reunião de pauta, que geralmente acontece alguns minutos antes do programa... A gente tá pensando que a gente não vai dar conta de tudo o que a gente gostaria, portanto, pode ser que um dia, não é o próximo, esse programa tem uma parte 3, não é, Alexandre? Antes de Jesus voltar, se Deus quiser. Antes de Jesus voltar, falaremos então de uma parte 3. Mas hoje a gente vai concluir o que a gente prometeu para não deixar os nossos 16 ouvintes bravos, né? Não é verdade? E é uma parte 2 também porque... praticamente é uma dinâmica própria da Semana Santa, né? Exato, eu acho engraçado, Pedro, porque assim, a gente tem esse costume de enfatizar a Semana da Paixão como a Semana Santa, só que essa que nós estamos é tão santa quanto, se não mais ainda, né? Sim. Que é a Semana da Ressurreição. Pois quando esse programa for ao ar, tá no fim já, né, Alexandre? Sim, também. Mas é que a gente tá gravando na oitava. Na oitava da Páscoa. Oitava da Páscoa. Não é 7 dias, não é 3 dias, são 8 dias que a igreja propõe como se fosse um dia só. Exato, é uma Pascona esticada. Exato. E então faz sentido ser 2 programas, a parte 3, 4, quem sabe aí um podcast só para tratar desse assunto. Pois é. Não, olha, derivado. Pois é. E vai, olha, pra frente ainda, viu? Mas, Alexandre, vamos pro jogo, então, pra gente não perder tempo. É um Lá na Grécia ou Dilemas. E o primeiro é esse, Alexandre. Você prefere, lá na Grécia, ter um melhor carrão bonito, sabe? Carrão, aquele... Sim. Aston Martin, aquele que a gente gostava de jogar quando jogava... O que a gente jogava lá? Need for Speed. Need for Speed, lembra que a gente tinha uns Aston Martin? Tinha. Need for Speed Carbon. Carbon, é isso mesmo, cara. Que saudade. Então, um Aston Martin daquele... Só que toda vez que você andasse com ele, a buzina automaticamente disparava e aquela buzina... Sabe? Então você anda tocando a buzina e... No capô do carro, toda vez que você anda, todo mundo vai olhar, vai estar escrito assim a frase: Holocausto, podemos perdoar, mas não esquecer. Certo? Certo. Ou você prefere ser convidado para o programa da Luciana Gimenez, mas aí você não tá lá nos convidados. Você tá ali sentado no primeiro lugar da plateia, correto? Tá bom. Aí, de repente, tá lá uma discussão sobre refugiados, tá bom? Uhum. E, de repente, você levanta a mão e a Luciana, por favor, Alexandre, diga. E ele fala assim, olha, a escória do mundo tá chegando no Brasil. É como se nós não tivéssemos problemas demais para resolver. E aí você sentava e não falava mais nada. Caramba. Qual dos dois você prefere? Lembrando que a gente não tá brincando com o Holocausto, viu? Mas é só pra provocar o Alexandre. A gente vai fazer essa frase aí do programa da Luciana Gimenez. Eu vou falar? Você prefere... Da minha boca, isso? Ou um ou outro. Ou o Aston Martin com isso escrito, Holocausto, podemos perdoar, mas não esquecer... Ou, no programa da Luciana Gimenez, uma discussão sobre refugiados, você levantasse e falasse assim, olha, a escória do mundo está chegando ao Brasil, como se nós não tivéssemos problemas demais para resolver. E aí você sentava e não falava mais nada. Qual dos dois você prefere? Que isso, menino? Hoje eu caprichei. Lembrando que essas duas frases foram ditas assim por pessoas de grande destaque no país. Sim. A segunda eu até imagino quem foi. A primeira também foi a mesma pessoa. Sério? Sério? Caramba. Olha, eu vou dirigir meu Aston Martin
com a buzina zoada e com a frase infame aí, que eu acho que ainda dá pra você se justificar um pouco. Porque vai usar ali a muleta que todo mundo diz. Ah, mas perdoar é cristão. A gente perdoa as pessoas, não o pecado, hein? Exato. Mas... Aí você vai fazer o malabarismo teológico também. Aí a gente faz o malabarismo teológico e tenta pensar nessa ideia de perdoar, porque, na verdade, tem muita coisa pra perdoar aí, ou esquecer, talvez, se você pensar nos indígenas aqui da América. Pois se você que pensar, são holocaustos também, hein? Se você pensar no genocídio armênio. Pois é. Mesmo então, a escravidão. A escravidão, o transporte dos negros forçadamente para as Américas e para o mundo. Sim, que causou doenças. As gerações de negros que vieram para os Estados Unidos desenvolveram doenças genéticas que a contraparte deles no continente africano não tem. E desenvolveram nos navios. Pois é, não é? E aqui eu vou citar um rapper que eu nunca citei antes aqui, o Emicida. que ele tem uma letra que fala: a dor dos judeus choca, a nossa gera piada. Porque, no fundo, né, os judeus estão na deles, estão certo. Conseguiram até um estado aí na conta do Holocausto. Não que a gente tenha que desmerecer, não que a gente tenha que esquecer. Sim. Mas tem muitas outras atrocidades na história da humanidade aí que muitas vezes são esquecidas exatamente porque convém esquecer, né? Sim. Então, bom, esquecer é o mais importante, né? Pois é. Bom... mas foi pra causar mesmo, né? Tem aquela causadinha de sempre. Sim. Então você prefere um Aston Martin? Sim. Lógico, tá prefiro. Bom. Vamos lá. Porque programa da Luciana Gimenez também. E ter uma vez só uma fala pra falar uma bobagem dessas é melhor não falar nada. Pode crer. Vai, vamos pro outro, Alexandre. Você tá aí, a gente tá gravando na semana que vai estrear Os Vingadores, hein? Rapaz, olha, eu não acredito que na idade que eu tô, essa noite que precede a gravação, eu sonhei com os Vingadores. Como é que pode um negócio desse? Eu não tenho mais 13 anos, gente. Não, eu tenho juízo de 14. Você me lembrou agora a primeira vez, Pedro, Lembra? que eu fui pro Play Center. Você sonhou com o Play Center? Eu sonhei a semana inteira. Todo dia eu sonhava. E foi o que você pensava, não? Foi melhor. Foi melhor? Porque o Play Center naquele tempo era... O auge da nossa vida era ir pro Play Center. Era a Disneylândia, rapaz. Era o top da vida de uma criança de 10 anos. Show dos ursos, lembra? Sem a mãe, no busão da escola. Puxa vida. De óculos escuro, boyzão. Cantando Madalena, Madalena no fundão do busão. Ai, batendo na janela. Vambora. Batendo no fundo. Então, vai estrear Os Vingadores e aí você prefere... Certo. O que você prefere? Tem que escolher. Que esse filme fosse dirigido pelo visionário diretor Zack Snyder. Adoro. Ou você prefere ver o filme do Coringa com em vez de ser o Joaquim Fênix, ser aquele outro Coringa lá, todo modernoso lá, que solta Jared Leto. Qual que você prefere? Claro que eu prefiro o Zack Snyder. Dirigindo Os Vingadores. Dirigindo Os Vingadores, sobre o irrealista. Ai, tá bom. Eu não vou nem comentar. A nave espacial do Thanos, que ele nem usa, mas no caso usaria, porque é sombrio e realista o filme, seria um Fusca. Não, o Thanos já teve helicóptero. Tá vendo? Helicóptero. Mas olha, Zack Snyder, se tem uma coisa que tem que acabar... Não, chega. Hoje não vai ter tem que acabar. Você quer tem que sim, tem. Solta aquela mulher lá gritando que hoje tem que acabar. Tem que acabar isso aí. Mas tem que acabar. Tem que acabar. Tem que acabar. Eu acho mesmo que tem que acabar. Já passou da hora de acabar, já. Então, Pedro, nesses dias de comemoração da Páscoa, eu tenho que fazer tem que acabar bem apropriado, bem contextualizado. Tem que acabar esse negócio de espetacularização da paixão de Cristo.
Ih, rapaz. Não dá mais. Não dá mais. Mas na paróquia teve a primeira vez aqui, foi tão bonito. Sim. Olha, eu não sei como foi na sua paróquia. Não, foi simples, foi bonito, de coração. Tenho certeza que não deve ter sido espetacularizado nos modos que eu tô falando. Não foi. Olha, então, eu chamo de espetacularização o seguinte, Pedro. Se você, garotos e garotas, deixou de participar da missa de lava-pés, porque tava montando holofote. Aí não. Se você deixou de ir na vigília da manhã de sexta-feira porque tava arrumando figurino ou colando o cenário, se você deixou de participar da celebração das 3 horas porque tava ensaiando, tava dando os retoques finais, tem que acabar. Você não viveu a Semana o Santa. principal. Você se distraiu, você perdeu o bonde daquilo que é mais importante da sua fé. E a sua pecinha não valeu de nada. Olha, eu vou confirmar você e vou dizer aqui que a molecada aqui participou de tudo. Fez direitinho. Aqui fizeram direitinho. Então valeu a pena. Ó, encenação enquanto catequese é válido. Espetáculo no cristianismo nunca foi e nunca será. Nunca será. Celebração no cristianismo nunca foi espetáculo. Tá certo. Se você tá fazendo errado. E agora pronto. E eu tenho que acabar essa babação de ovo do Zack Snyder. Chega, vamos pro tema, Alexandre. Vamos. Naturalmente, o sepulcro vazio como tal não pode ser uma prova da ressurreição. Segundo João, Maria Madalena encontrou o vazio e supôs que alguém tivesse levado o corpo de Jesus. É verdade que o sepulcro vazio como tal não pode demonstrar a ressurreição, mas temos a pergunta inversa. A ressurreição é conciliável com a permanência do corpo no sepulcro? Se Jesus jaz no sepulcro, pode ter ressuscitado? Que tipo de ressurreição seria essa? Hoje se desenvolveram concepções de ressurreição para as quais é irrelevante o destino do cadáver. Mas, em tal hipótese, também o sentido da ressurreição se torna tão vago que obriga a interrogar-se sobre qual gênero de realidade temos num tal cristianismo. Olha aí, hein, seu Alexandre? Para quem diz que a gente é heterodoxo, você traz um livro do Joseph Ratzinger como ponto de partida para a discussão. Parabéns, né? Para alguns, o maior teólogo do século... da atualidade. Assim, isso demonstra um problema também, não é? Porque se o maior teólogo da atualidade é um senhorzinho de mais de 90 anos, que é sim um baita teólogo, sim. É um teólogo de uma elegância fora do comum, de uma produção teológica muito boa, ele é bom. Algumas coisas eu posso não concordar. Foi papa, é um papa emérito, na verdade, não é que ele foi papa, ele é papa, é um papa emérito, Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, mas é triste saber que é o maior teólogo vivo da atualidade, sendo que isso mostra como a produção teológica andou caindo ou andam se calando os teólogos, né? Mas às vezes o cara é tão bom que pra aparecer outro pra botar cangaia vai o tempo, né? Vai. Isso é verdade. E na verdade eu acho que alguns falam isso sem nem saber direito e talvez o Joseph Ratzinger só vão descobrir mesmo o valor dele depois de morrer. E geralmente é melhor que seja assim, né? É melhor que morra pra depois alguém falar assim, olha, a obra dele foi essa, e aí a gente pode apreciar mesmo. Mas de toda forma, isso que você fala é de fato algo para os teólogos, sobretudo, fazerem aí a sua autopenitência, o seu exame de consciência, né? Porque, de fato, quem tá despontando na teologia hoje em dia, não é mesmo? É uma pena, porque... Mas eu penso, Alexandre, que também... Não sei... não é uma censura, essa palavra é muito forte, não é? Mas há, assim, um problema nas formulações teológicas. Eu acho que o Papa Francisco, na Veritatis Gaudium, que é uma carta que ele dirigiu ali
aos colégios, não colégios, mas as faculdades católicas, né, que se precisa voltar a fazer especulação teológica, aprofundamentos teológicos. Exato. Sem medo, né? Sem medo, porque eu acho que rondou um certo medo nos teólogos nesse período aqui passado recente, não é? E esse incentivo de Francisco vai exatamente naquilo que é a necessidade de uma produção teológica e de uma especulação teológica mais arrojada. Eu acho que vai dar frutos, mas a gente viveu uma época bem forte não de censura, é que não me vem na cabeça agora uma melhor palavra, mas de um controle muito grande da produção teológica. É lógico, a gente entende, a gente compreende que, por exemplo, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, ela precisa ali questionar os teólogos sobre aquilo que podem dar más interpretações. Mas, ao mesmo tempo, isso causou um certo medo nos teólogos, justamente de terem ali o seu ofício muito questionado. E ninguém tem paciência para ficar respondendo essas coisas o tempo inteiro também, né? Mas eu acho que tem outro lado também, Pedro, de uma certa soberba intelectual de não querer dar a cara para bater também, né? Você acha que é soberba intelectual? Eu acho que tem um pouco aí de medo de... Tá bom, tem alguém que vai policiar, que vai talvez até criticar, mas, escreve. Se tiver alguma coisa fora do prumo, conserta. Né? Não, você tem razão. Por exemplo, eu tenho aquele Jesus, uma abordagem histórica do Pagola. Sabe qual é? E aqui no Brasil, acho que virou abordagem histórica. Eu tenho a edição de Portugal. Antes de lançar no Brasil, veio pra cá uma edição de Portugal. E é engraçado que vinha a edição portuguesa com um livrinho. É um livro de 500 páginas. Vinha com um livrinho de 100 e alguma coisa. Que eram os esclarecimentos, o apêndice dos esclarecimentos do Pagola, a educação católica, a doutrina da fé e tudo. Mas hoje talvez seja considerado aí um baita teólogo dessa área de cristologia, eu acho. Mas é muito malquisto para quem tem um perfil mais ortodoxo, né? Mas eu gosto muito da heterodoxia do Pagola. Eu acho que, assim, se você ficar com esse medo, você repete só aquilo que talvez todo mundo já falou, né? Sim. E isso é um problema sério na teologia, porque a teologia se entende como uma ciência mística também, Sim. né? Deus toca em você, é a sua experiência de fé também, é a teologia que você faz. E se Deus está pedindo para você, para falar alguma coisa, para produzir alguma coisa, e você refreia isso, você está indo contra a própria inspiração divina, né? Não sei. Não, você tem razão. Talvez eu não seja nem a pessoa mais adequada para fazer essa reflexão, mas acho que é uma coisa a se pensar aí, vós teólogos. A teologia requer mais coragem hoje em dia, eu acho. E sair um pouco do comodismo. Eu acho que Francisco ajuda nesse sentido. Com certeza. Até porque teologia que repete volta naquele velho problema que a gente falava muito lá no começo, que não se torna teologia especulativa, se torna repetição de catecismo. E aí volta a se entrincheirar. Então a gente não faz nada de novo ou não avança na teologia. Hoje em dia se fala, eu já falei disso, é uma discussão que eu tenho sempre aqui nos créditos do mestrado, que a teologia ela deixa de ser uma ciência... que ela fala sobre Deus, mas ela começa a falar de Deus. Pode parecer uma coisa semelhante, mas ela fala de Deus a partir do que Deus se permite conhecer. É quase que uma ciência hermenêutica, na verdade, não é? Ela interpreta Deus a partir daquilo que Deus se deixa conhecer. É uma onda, o Walter Casper falava bastante disso, que é um baita teólogo também. Que eu Teologia do Discovery Channel. Olha que maldade. O Alexandre, no último programa, a gente tinha parado com Jesus sepultado. A gente tinha falado do túmulo vazio. Mas eu acho que dava para dar um passo atrás. É isso que você tinha comentado antes da gente ligar esses gravadores, né? Sim. Eu acho que é importante a gente dar um passo atrás, porque tem
alguns pontos teológicos interessante, e aí fica mais ou menos aquela coisa assim, no último capítulo... no episódio anterior. Previously on Lost. Boa. E então, nós olhamos Jesus ser descido da cruz, ser ali colocado às pressas no túmulo novo de José de Arimateia, ele que tinha ido lá até o Pôncio Pilatos e pedido o corpo de Jesus. Pilatos não tá nem aí com a paçoca. Já matou, né, meu? Já matou, falou, faz o que você quiser aí. Os chefes dos sacerdotes, chefes do Sinédrio, estão ali, né, com a orelha em pé, tem aquela história da guarda do sepulcro. Sim. Né? Que na verdade, vamos lá, eu posso parar um pouco aí nessa questão da guarda do sepulcro, né? Porque o pessoal fala, olha, porque pode ser que roubem o corpo, e roubando o corpo vão dizer que ressuscitou, porque ele havia falado do templo e tudo. Eu lembro que, eu não sei se foi o Castilho ou o Pagola, não lembro ao certo, e eu lembro do nosso professor Antônio Manzato fazer eco a isso. Olha aí o bingo, hein? MC da Manzato, quem mais vem hoje? Eu lembro dele falar, olha, isso é eco também de uma questão que se falava muito no início do cristianismo e, lógico, algo que corria em paralelo com as redações dos primeiros evangelhos. Dizer, olha, na verdade, os que se dizem cristãos roubaram Jesus do túmulo. E porque roubaram Jesus do túmulo, eles falam que era ali, ele ressuscitou. Mas na verdade roubaram e colocaram o corpo em algum lugar. E aí na redação dos evangelhos se coloca essa questão dos guardas plantados no templo, né? É difícil dizer, né? E isso se torna inclusive canônico no Corão dos muçulmanos. Sim, sim. A concepção... A percepção de Jesus, dos muçulmanos, olha, Jesus foi um grande profeta, o maior profeta, inclusive se cita mais Jesus do que o próprio Mohammed no Corão, mas eles falam assim, mas os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele e criaram essa religião aí chamada cristianismo, e nós estamos aqui para consertar as coisas, porque o profeta definitivo é Mohammed. É Mohammed. Então, isso... Quer dizer, e é uma religião pra dizer que, no século VII, isso ainda tá ressoando, né? Ainda. E não era difícil não ressoar, né? Sobretudo no ambiente árabe, numa busca de identidade, porque o Islã também, com todo respeito, mas toda religião ela tem uma fundação também política ali, né? É importante também lembrar que o Islã é altamente devedor do nestorianismo. Pois é. Explique nestorianismo. A grosso modo... Ninguém mandou pôr. Meu papel aqui é conduzir. Ótimo. Não, mas nestorianismo é uma coisa que precisava ser estudada, viu, Pedro? Precisa. E melhor ser conhecida, porque... Até hoje, viu? O nestorianismo é uma heresia que surge exatamente quando a igreja começa a definir ali as duas naturezas de Jesus, e o cristianismo, que nós fazemos parte aqui do Ocidente, assumiu que Jesus é 100% homem e 100% divino. Exato. Uma conta que não bate. Na real, fica difícil. Na realidade, ou na aritmética, isso é difícil. Sim. E sem ontologia, não vai. Os cristãos nestorianos, isso não entra na cabeça deles, e não entra também do ponto de vista ontológico, hein, Pedro? Não. E para preservar, seja a divindade, seja a humanidade de Jesus, e aqui eu estou fazendo uma defesa do nestorianismo, não necessariamente que a gente precise concordar com eles, mas é importante que a gente entenda. Exato. Eles fazem essa cisão. Não, olha, tem que ser Deus de um lado e homem de outro. Então, quando o Islã surge, o cristianismo nestoriano, que foi o primeiro grande cisma, podemos dizer, da igreja, ele dominava toda a região ali da Península Arábica, toda a região da Pérsia, chegando ali onde hoje é o Paquistão. Norte da África. Na verdade, o nestorianismo chega até a China, Pedro. E convive por muito tempo bem com os chineses. E o norte da África. Sim. Então, se você olhar por esse lado, nós vamos perceber que
o islamismo é uma certa continuidade do nestorianismo, de um cristianismo que aceita Jesus como um grande profeta com ensinamentos humanos importantes e Sim. que o Deus Todo-Poderoso é uno, digamos, inalcançável por qualquer outra entidade que possa existir. Sim, sim. Aí também tem ali as características históricas, geográficas também, não é? Dos árabes. E que Mohammed Sim. acaba sintetizando. Ali, olha, você quer uma boa literatura sobre Islã? Pega os livros da Karen Armstrong. Jerusalém, Opa, uma cidade, bom, 3 religiões e uma história de Deus. Tá aí, uma bibliografia Grande. bem basicona para você entender. Grande teóloga. Baita, uma mulher sensacional. Olha aí, tinha vontade de conhecer pessoalmente. Nunca trouxeram a Karen Armstrong pro Brasil, né? Não, que eu saiba, não. Eu iria mais do que show de Kanye West. Mas, Alexandre, esse Kanye West fala bobagem, mas tem um... Você viu já o Sunday Service, não? Não vi. Procura aí, Alexandre, depois no YouTube. Coisa fina. vou ver. Procura aí você que ouve a gente também. Olha, eu fazendo concessões a um cara que é Jabá. trumpista, mas, olha, gostei. Kanye West Sunday Service. Alexandre... Vamos pro tema. Tudo Alexandre. isso porque a gente tava falando dos guardinha da GCM guardando a porta do sepulcro. Exato. Mas vamos lá. Depois Maria vai para ungir Jesus. Os relatos bíblicos ali, sobretudo o Evangelho segundo João. Lógico que há ali dentro do Evangelho segundo João a figura das mulheres e tudo mais. Mas Maria vai para ungir Jesus, né? O que é essa unção aí, mano? É importante a questão do tempo, né? Então, elas precisam... Sim. Maria Madalena, né? Que é cognada ali, que tem o nome, que ela é como se fosse uma liderança entre as mulheres. E mais um grupo de mulheres vão, depois do final do sábado, e é importante você se ater a isso, porque seja os discípulos de Jesus, seja as mulheres... E todo mundo envolvido ali que era judeu guardou o sábado, né? Sim, que é a lei. Que é lei, né? E porque, de fato, é uma coisa importante do ponto de vista teológico também. Depois a gente pode voltar nisso. Então, quando o dia amanhece, nas primeiras horas do primeiro dia, né? Que é o domingo. Lembrando que as primeiras horas do primeiro dia não são as primeiras horas do primeiro dia da nossa contagem ocidental, né? Ah, sim. Mas nesse caso, Pedro, é de manhã. De madrugada. De madrugada, porque de fato na contagem judaica, as primeiras horas do primeiro dia seria à noite. Pôr do sol, assim. Sim. A contagem judaica é essa. O dia, quando o sol se põe, significa que um dia terminou e o outro já começou. É uma contagem de sol, solar, né? Sim. Então, essas mulheres vão para cumprir um preceito de misericórdia, que é cuidar dos mortos. Sim. Né? Elas vão lá fazer aquilo que não puderam fazer no final da sexta-feira, que é dar o trato no corpo, né? Limpar, passar ali os ungüentos, para que de fato o corpo seja enterrado dignamente, né? Então, assim, o que nós vemos é esta cena, né? Do que deveria ter sido, o que está na cabeça dessas mulheres e dos próprios discípulos, que talvez depois também iriam até o sepulcro para prantear, nem que não abrisse, mas ficassem ali no sepulcro fechado, Sim. né? Pranteando a morte do seu mestre. E essas mulheres vão até o lugar onde Jesus está enterrado. Segundo alguns relatos, eu não vou lembrar aqui qual, a quantidade de ungüentos ali, da unção, é uma quantidade grande. E aí nós vemos essas mulheres que tinham essa intenção. Então você percebe também o amor dessas mulheres por Jesus, né? Mal esperou o dia nascer para poder estar com o mestre ali, para prestar essa homenagem fúnebre que de fato encerraria a história de Jesus. E aí você tem o primeiro impacto ali, que é quando elas chegam nesse sepulcro e encontram as coisas fora da ordem.
É João, Alexandre, achei aqui, enquanto você falava, é João. Vamos lá. Então, aí nós vemos toda essa distinção dessa unção que será dada em Jesus. Que interessante, Pedro, porque depois Jesus recebe o nome de Cristo, né? Que é O ungido. E nós temos só 2 menções de unção de Jesus. Que é essa, Em Betânia. né? É a de Betânia, que Jesus, inclusive, nos sinóticos vai dizer que é por causa da sua morte, que é uma unção antecipada, e esta unção que seria feita depois, né? Então, Jesus é o ungido também, porque é aquele que ressignifica a morte. E é curioso que quem unge Jesus são mulheres, nas duas figuras. Isso tem um significado, de novo, é um significado de resgate do gênero feminino maior do que a gente consegue imaginar. Ô Alexandre, a gente pode ir para os nossos patrocinadores e já volta? Pode. Vamos lá então. Me parece agora que eles perderam o controle nessa corrida de ratos. Sei muito bem quem tá na pole, se agride ou agrada. O seu lugar no grid de largada não muda nada. Sobrevoo e não vou, usou onde você sobrevive. Observe a ordem natural das coisas em declive. Inclusive, eu tive lá e não te vi lá. Frente a frente, lado a lado, tete a tete, com os mestres das marionetes. Vê se assimila quem orquestra, quem adestra e quem tem a chave mestra. Quem dilata sua pupila, quem nos aniquila from hell do céu. Quebrar barreiras, comunicação na torre de Babel. Interferência na frequência. Acordar primeiro pra realizar o sonho é a ciência. Eu disparo e paro no infinito. Reabasteço, sigo em frente e é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito. E só já pode me dar um veredito. Eu disparo e paro no infinito. Reabasteço, sigo em frente e é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito. E só já pode me dar um veredito. Uns desistem, outros ficam. Alguns desistem e ficam. Só espaço físico ocupam, indicam. Atrás de comédia de quem não tem da própria existência as rédeas. Cérebros de férias, vários vagabundos festejando o fim do mundo. Enquanto isso o cidadão comum se sente ridículo. Não encontra paz no versículo. Batendo de porta em porta, debaixo do braço um currículo. Família inteira num cubículo. Depende do ECAD, depende do green card. Acorda cedo e dorme tarde, completando o círculo vicioso, perigoso que irem garimpar na reserva dos cinta larga. Black Alien canta a vida amarga através do rap e do raga. Contra todas as pragas, sem medo de quem, que nem um cão morde a mão que afaga. Eu disparo e paro no infinito. Reabasteço, sigo em frente e é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito. E só já pode me dar um veredito. Eu disparo e paro no infinito. Reabasteço, sigo em frente e é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito. E só já pode me dar um veredito. Enquanto o mundo muda pela música, preparo poesia de aço na minha siderúrgica. Um hábito noturno inspirado em Saturno e seus anéis em torno. Não há retorno, eu sempre estive aqui. No verbo cru que nem sashimi. A verdade virá à tona pelo parto. Infarto do miocárdio. Revolução não será televisionada, nem virá pelo rádio. Metal inox, instrumental e mental na jukebox. Pop baixo perde ponto, é que nem no box. Prepare a esquiva, informação real pro povo à deriva. Na terra da terra improdutiva. Nós estamos hoje fazendo a parte 2 da morte e ressurreição de Jesus e fomos com as mulheres até o túmulo e encontramos a pedra removida. E aí também os relatos diferem um pouco, mas basicamente é isso. A pedra foi removida, guardinhas da GCM que lá estava, a guarda do templo, correu de medo. Sim. E
as mulheres veem o sepulcro vazio. Em alguns dos relatos falam que os anjos aparecem e falam, olha, aquele que vocês procuram não está aqui. Outras, simplesmente, elas lidam com a realidade, né? Do sepulcro vazio. O sepulcro está vazio. Ô Alexandre, eu vou fazer uma provocação teológica aqui, já que a gente falou de teologia especulativa. O José Antônio Pagola diz, numa das suas obras, que se Madalena tivesse ido no sábado, 3 horas da tarde, já teria encontrado Jesus ressuscitado. Aquilo que ele coloca é que ela está tão presa à lei de que, na verdade, ela só conseguiu experimentar isso depois de ter cumprido a lei. Lógico, de novo, há uma série de questões teológicas que envolvem isso, mas esse é um exemplo de especulação teológica forte, né? Eu acho uma especulação teológica pobre. É porque o Pagola também tem essa questão de cumprimento da lei, ele bate forte, né? Então, mas assim, Pedro, mais bonito do que você pensar que Maria Madalena e as mulheres estavam presas às leis, é você pensar que o próprio Jesus está respeitando o sábado. Sim, sem dúvidas. Porque você tem esse paralelismo numa outra conta do cristianismo que não fecha, porque a gente reza assim, no creio. Ressuscitou ao terceiro dia. Só que quando você vai contar, não passa 36 horas, né? Então, vai. Eu acho que cabe aí a questão, né? Só que então, mas olha, eu tô levantando a questão aqui do paralelismo entre a narrativa do Gênesis e a narrativa da Paixão. Primeiro dia. Sexta-feira à tarde. Sexta-feira. Não, vamos pensar. Primeiro dia, sexta-feira. O que você tem? Morte de Jesus. Né? Na criação, o primeiro dia é a separação das trevas da luz. Olha só, né? O que acontece quando Jesus morre? Cai uma treva sobre a terra. Sim. No segundo dia da criação do Gênesis, você tem a separação de água e o surgimento do céu. No segundo dia da paixão de Jesus, você tem Jesus sepultado, o silêncio de Deus. Sim. Né? No terceiro dia, você tem a separação de terra e mar e o surgimento da terra. Sim. Na nova criação, você tem a ressurreição, Jesus que vence a morte. Para nós, no nosso costume ainda mais forte, Jesus sai da terra, né? Mas os paralelismos não param por aí, porque além de ser o segundo dia da paixão, é para nós também o sétimo dia, que para a literatura genética é o dia que Deus repousa. Sim. Certo? Sim. Então, assim, pensando na mentalidade judaica, era importante que Jesus estivesse repousando também. E o próprio Deus, que também a gente pode pensar nisso, que Jesus não ressuscita por si, é Deus que ressuscita, né? Ele é ressuscitado porque é uma ação da Trindade. Sim, isso é importante. Né? É a vontade do Pai. Você tem... O Filho não ressuscita por si mesmo, não é? Não ressuscita por si, porque não é só a obra dele que está sendo feita. Porque ele permitiu se aniquilar. Aí entra o velho problema da morte de Deus. É o Filho que se permite aniquilar. Exatamente. Né? A morte de Deus. No sábado santo, no sábado depois da morte de Jesus, você tem um novo sábado santo. Você tem uma nova ressignificação disso que é o repouso, disso que é a própria morte como repouso. Sim, sim. Então, você tem aí Maria Madalena, os discípulos, o próprio Jesus, num hiato de tempo, porque precisava que Deus estivesse repousando, como lá o sétimo dia da criação, né? Para que estivesse o oitavo dia. Um novo dia. Né? Um novo dia, uma nova criação, uma nova história. Né? Sim. Então, a ação de Maria Madalena e das mulheres está nessa dinâmica. Né? Então, Deus ressuscita Jesus, elas vão ao primeiro dia agora, né? O primeiro dia da semana. No caso, ao domingo.
para nós o novo primeiro dia, né? Sim. E porque é o novo dia de uma nova história. Sim, também. E aí, depois dessa constatação do túmulo vazio, segundo os evangelhos sinóticos, Jesus fala para as mulheres, vai falar para os discípulos. É Madalena quem dá a primeira notícia, né? Corre Depois... lá e fala para os discípulos que eu ressuscitei. Sim, não é à toa que depois João Paulo II diz que ela é a apóstola dos apóstolos. Bonito, né? A apóstola dos apóstolos, que honra para as mulheres. Sim. É ela quem dá... Eu falei isso na homilia domingo, né? É ela quem tem a missão de reunir os que estão dispersos, ou seja, os apóstolos estão dispersos ali. É ela quem chama a galera de novo para se reunir, e é ela quem comunica por primeiro, e é ela quem por primeiro faz essa experiência com o ressuscitado. Aliás, Alexandre, a gente prometeu fazer um programa mais curto, então vamos lá. Vamos lá. Há uma questão também, já que a gente entrou nas mulheres e a experiência com o ressuscitado, que as primeiras narrativas são de túmulo vazio. E depois é que a gente vê as narrativas bíblicas falando do encontro do ressuscitado com as mulheres, com os discípulos. E aí entra algo que é extremamente importante, o caráter teofânico dessas narrativas. Toda vez que Jesus se encontra... As narrativas são construídas de maneira teofânica. O que são teofanias? São manifestações divinas. E, em geral, as teofanias elas são cercadas de uma linguagem, vamos assim dizer, mais rebuscada, não numa construção teológica, mas naquilo que há um quê de sobrenatural, não é? Por exemplo, quando a sarça ardente fala com Moisés lá no livro do Êxodo, é uma teofania. Quando se vê as línguas de fogo em Pentecostes, é uma teofania. Ah, tem uma que eu gosto muito, Elias na montanha. Exato, é uma teofania. E aí... a brisa suave. Sim, exato. É uma linguagem extremamente teofânica, né? Passa o fogo, não é o Senhor. E aí, quando é a brisa suave que ele entende que é Deus. É uma linguagem teofânica também, quando o ressuscitado aparece aos discípulos. Sempre há um quê teofânico, não é? Sim, e aí é que tá, né? Porque, assim, o que o Papa Bento está nos dizendo lá no livro Jesus de Nazaré, que nós lemos no começo. O sepulcro vazio, ele te mostra uma verdade. Sim. Né? O corpo não está ali. Só que depois disso, você tem que ter necessariamente essa experiência teofânica. E foi o que aconteceu com as mulheres que foram correr lá para os homens que, duros de coração, não acreditaram, né? Foi o que aconteceu depois com João e Pedro, que correm para o túmulo e tem essa mesma experiência do túmulo vazio. Exato, só que segundo o relato bíblico, Pedro acreditou. Sim. Né? Quando tem a constatação, ele tem o momento de estalo ali, de puxa vida. Dá certo. É verdade, né? E todas essas experiências vão levar para depois o encontro com Jesus. Sim. Eu vou pegar aqui, Alexandre, João como base, não é? Porque vamos lá. Há quando se fala da ressurreição no Evangelho segundo João, primeiro, de novo, a gente repete, é o sepulcro vazio, correto? E aí depois ele aparece para Madalena, o ressuscitado. E qual é, você falou aí, a primeira parte é justamente João correndo e Pedro correndo, mas a primeira aparição do ressuscitado é para Maria Madalena, e ele diz, olha, não toque em mim porque eu ainda não subi para o Pai, não me retenhas, não é? Ou seja, é uma aparição, mas não toque em mim. Aí se fazem várias especulações, é um corpo espiritual, do que se trata, é uma ressurreição incompleta, aqui também não cabe a gente. Mas depois há uma outra narrativa de aparecimento. Eu ia falar de Aparecida de Jesus, é ótimo, né? De Aparecida. Aparecido, no caso. De Aparecido de Jesus, de aparecimento de Jesus. Que é a narrativa deles trancados por medo e Jesus entra mesmo com a porta fechada. Teofania. À tarde do primeiro dia. À tarde do primeiro dia.
teofania, não é? Ele atravessa as portas, lógico, há toda uma questão teológica, o fato de que nada mais segura Jesus e tudo mais. Mas é uma aparição teofânica. Ele atravessa as portas, há algo de extraordinário. Depois, em João, ainda há uma outra aparição, que é à beira do lago de Tiberíades, em que Jesus ordena uma pesca milagrosa, não é? Antes disso, no Evangelho de João, você tem o Tomé. Sim, a mesma narrativa da porta fechada. Mas que não estava com a comunidade. Ah, sim. Aí é uma narrativa, aí é um quê eclesiológico, né? Que a experiência não se faz sozinho, mas... É uma rima teológica, também, né? Porque Jesus aparece para eles, depois volta para confirmar Tomé, sim. E aí depois tem o lago. Sim, é o fato de que Tomé não faz a experiência porque não está em comunidade. Também é algo que se faz junto, não é? Isso tem ecos aonde? Em Emaús, que é aquela narrativa que Jesus encontra com os dois discípulos. Que aí é Lucas. Exato, que é um outro evangelista. Então, assim, essas aparições do ressuscitado, elas sempre também são narrativas teofânicas. A gente precisa... Isso é extremamente importante, justamente naquilo que o Alexandre já retomava do Ratzinger, de que são construções teológicas. A gente não está falando e deixando de lado a questão histórica, mas a gente precisa olhar sempre as Sagradas Escrituras como algo que diz algo de Deus. Lembra que a gente falava lá também da teologia como uma hermenêutica, não é? É a hermenêutica que se faz da questão da ressurreição. Mas há o problema histórico também da ressurreição, que são as consequências sociológicas, não é, Alexandre? Sim. Porque aí há alguma prova... Desculpa, eu me empolguei, te cortei. O corte rápido, né? Sim. Mas há as questões sociológicas que dão base para compreender a ressurreição como um fato histórico, não é? Sim. Mas antes da gente ir para a consequência sociológica, ainda sobre a teofania, é interessante como que essa dinâmica ela serve até os dias de hoje, né, sim, Pedro? Porque, assim, aconteceu com Maria Madalena, aconteceu com Pedro e João, aconteceu com os 12, com Tomé, depois vai acontecer com Paulo. Isso. Né? Tem que fazer a experiência de encontrar com o ressuscitado. E, Pedro, eu diria que tem que acontecer com cada um de nós que se diz cristão. Sem dúvidas. Né? Porque o nosso papel, às vezes como evangelizador, como alguém que tem que falar do evangelho, e na verdade isso também tem que ser todos os cristãos, é a mesma experiência de Maria Madalena, né? De ter feito a experiência e de falar para o outro. Só que o máximo que a gente pode fazer é falar daquilo que a gente experimentou. E apontar, né? É lá. E apontar, é lá, sim, né? E muitas vezes a nossa experiência é de cair no descrédito, é de ser motivo de chacota. É o pior de tudo, Pedro. É quando a pessoa fala assim, eu tô entendendo, e não tá entendendo nada. E não tá, mas porque aí não fez a experiência. Sim, e aí entra aqui uma provocação teológica, porque a gente historiciza demais as narrativas teofânicas. E assim, eu falo isso sem nenhum medo. Porque quem ouve minhas homilias, aí eu posso falar assim de quem ouve as minhas homilias, eu nunca deixo de lado a realidade histórica de Jesus. Mas eu também não faço malabarismo teológico para justificar discurso. Porque sim, se tem uma coisa que a gente não aprendeu na faculdade é isso, né, Alexandre? A gente tem que chegar diante das Sagradas Escrituras com muito respeito, com reverência, mas também do ponto de vista científico, e não usar, não é, as Sagradas Escrituras como um texto fora de contexto para gerar um pretexto. Um pretexto. Exato. Não se pode. Honestamente falando, a gente não pode fazer isso. Você tem que fazer a leitura do ressuscitado como uma teofania, fazer uma leitura de espiritualidade, mas um pouco de cuidado também para não se tornar instrumento de dominação. Porque isso é triste quando acontece. E aí cai nisso que o Alexandre falou. Tá bom. Alguém que tem uma cabeça Pedro, pouco... isso, quando se faz isso também, você não está ajudando as pessoas. Não, você está criando um sistema de dominação como os donos da religião no tempo de Jesus. E aí, quando a gente pega a consequência sociológica, que é importante que se fale também, você vai perceber que essa experiência teofânica, as teofanias,
que são históricas, Sim. porque são as pessoas que estão ali relatando Sim. o que está acontecendo com elas, que é a dinâmica do cristianismo desde lá daquela primeira manhã até Sim, hoje, sim. ela vai se repetir tantas e tantas e tantas vezes na história que vai gerando algo que é novo, que é inédito e que de fato é o mais bonito, porque é um convite para você entrar nessa. Sim, aí só um adendo, né? As teofanias são históricas do ponto de vista de experiência. Aí eu tô colocando aqui a minha, mas a gente não pode historicizar as teofanias tais quais elas foram escritas. Você entende o que eu tô te dizendo? Claro. Eu acho importante reforçar isso, porque a linha é muito fina, né, Alexandre, pra gente pisar fora. Eu acho. Não tô eu tô fazendo um adendo àquilo que você disse, não é no sentido de crítica, não é? Mas são históricas, porque elas são históricas para as comunidades que viveram isso. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu falo assim, não falo para você e nem para mim, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com quem usa historicizado isso, sei lá. Pode parecer confuso, mas isso me dá um medo, sabe? Eu entendo o seu medo, Pedro, e eu acho que é disso mesmo que a gente tá falando, e eu retorno à figura de Maria Madalena. Sim. Né? Que por tanto tempo ela foi aí nublada, se tratou Maria Madalena, e aqui eu posso puxar a sardinha pro meu lado, porque é uma santa da minha devoção. É amigona. Né? É migona mesmo, miguxa. E minha paróquia de origem, a paróquia onde eu fui pároco, e enfim, Maria Madalena parte desse drama, Pedro. Sim. Né? Porque ela fez a experiência, né? E ela faz o relato da sua experiência. E o que vem na sequência é o descrédito. Sem dúvida. Né? Porque das duas uma, ou das três uma, ou você descredibiliza a experiência do outro, ou você dogmatiza a experiência do outro e não faz a sua, aceita simplesmente, acho que é isso que você está criticando. Sim. Né? Ou a terceira via, que eu acho que é a mais saudável, é você respeitar a experiência do outro e falar, puxa vida, né? Queria eu fazer algo assim. Queria eu fazer isso. Sou eu, né? em muitos casos, viu? Quando me relatam experiências de Deus, falo, puxa, que bonito. Porque quem sou eu, não é? Lógico, se às vezes o relato é por demais, vamos assim dizer, exagerado, ou por demais muito aquém da realidade, eu às vezes, sem nenhuma maldade, eu ajudo a pessoa também a cair um pouco na realidade, justamente para que ela não entre ali naquilo que possa parecer o ridículo. Paulo fala muito isso na carta aos Coríntios, né? Mas assim, o próprio Paulo faz as duas experiências, né? Sim, a absurda. Ele que ridicularizava os cristãos, perseguia maldosamente, né? Buscava até matar, né? Porque levar a julgamento era matar. Sim. E depois ele se torna o ridículo, né? A loucura da cruz ele abraça. Exato. Porque aí entra, Alexandre, um outro dado, e a gente já pode, não sei, caminhar um pouco para o final, entra um outro dado aí, nessa questão sociológica. Exatamente o fato de que há um movimento de conversão de muita gente, e Paulo, por exemplo, talvez seja o melhor exemplo disso, não é? Porque Paulo era todo o contrário ao cristianismo. E encontra em Jesus Cristo, eu lembro disso do meu professor de Atos dos Apóstolos, né, que é um dos melhores biblistas de São Paulo, aliás, quiçá do Brasil, eu coloco no Brasil, é que ele não gosta de ouvir isso. Quiçá da América Latina, porque ele é internacional. Ele é internacional, o cara é bom. Boris Augustin Nefilhoa, não é? E falo sem puxar saco, não tem nem por que puxar saco dele. Mas ele fala disso, de uma mudança de perspectiva da pessoa de Paulo, que vê na pessoa de Jesus a concretização daquilo que ele sempre buscou dentro do judaísmo, viver dentro do judaísmo. Essa questão sociológica, né? Paulo vê no movimento de Jesus
dos apóstolos e faz uma experiência com o ressuscitado ali, também uma teofania, um motivo pelo qual ele pode sair de toda a segurança dele e mudar de vida. A mesma coisa acontece do ponto de vista dos apóstolos, que não eram homens letrados, não é? Pedro era um pescador, sim. Pedro, Tiago, João, André ali, pelo menos os 4 pescadores de Tiberíades eram homens muito simples. E como esses caras conseguiram, primeiro, mudar a vida de muita gente, ter a vida transformada a ponto de chegar a entregar a própria existência, não é? Eles poderiam muito bem voltar para Galileia e se embrenhar lá, ficar quieto e viver o resto da vida deles, mas não, eles insistiram, e não insistiram naquilo que, para quem crê, uma mentira. Eles insistiram em algo que valeu a pena continuar insistindo, não é? Isso transforma o mundo que nós conhecemos. O cristianismo, ele é fruto, é decorrência da experiência desses homens, sim, dessas mulheres, que vai contagiando outros tantos. Claro, tem tensões diversas, tem a própria crise dentro do judaísmo, e eu não lembro qual professor falava também no tempo da faculdade que você não sabe, na verdade, o quanto os judeus abraçaram a fé cristã, porque depois você tem também a diáspora dos judeus e você sabe que uma parte se mantém aos preceitos antigos e outra parte abraçou a fé. Foi José Pedro. Ah, sim. Professor José Pedro, que dava história de Israel, Pedrinho, mas que entregava o fim da história de Israel apontando para frente para a questão do judaísmo farisaico e de como há ali na diáspora um abraçar Jesus, né? Sim, e olha só, de qualquer forma, você tem essa experiência vivida no povo de Deus do Antigo Testamento sendo ressignificada, aberta agora para toda a humanidade, e uma religião que ela traz algo de novo e uma perspectiva de esperança que vai contagiando também outras partes do mundo. Outras culturas até, não é? Exato, outras religiões. Sim, sim. Porque aí você vai tendo um diálogo com o paganismo, mas não no paganismo negativo, mas no paganismo helênico, romano, que requer também, que depois, mais para frente, acabou requerendo da igreja uma formulação mais filosófica, algo muito mais apurado, que Paulo deu início. Ou seja, como as consequências da ressurreição, elas, dentro de um ponto de vista sociológico, elas vão se espalhando. E assim, aqui, para quem crê, 4 pescadores, mais uma meia dúzia ali de gente bem simples, não conseguiria dar impulso a isso. Aí tem gente que diz, mas foi São Paulo. Mas mesmo São Paulo sozinho não conseguiria. Né? Exatamente. Você tem uma coisa que é bonita também, que às vezes também não se fala muito, ou se fala ou mistificando ou desdenhando. Você tem essa fé cristã que vai surgindo aí e, claro, também com o tempo ela vai se refinando, como Pedro disse, encontrando também ecos nessas outras religiões, porque tem muita coisa que as outras religiões estão dizendo que de alguma forma se encaixa, mas a novidade mesmo, aquilo que é inédito, é o que faz a diferença e que não pode ser negado nunca, e nunca foi, que Deus veio estar conosco. Ele ressuscitou, né? E ele nos garantiu uma vida nova e uma vida eterna. E nós estamos aqui trazendo isso que nos foi legado. E estamos te convidando a fazer essa experiência conosco. Sim, sob uma nova ótica e a partir de uma nova perspectiva. Alexandre, eu acho que deu, hein? Acho que deu. Eu acho que deu justamente porque o que a gente queria falar, e eu acho que fica para uma parte 3, que na verdade vai virar um outro programa, mais para frente, não vai ser sequência, a gente não gosta muito de trabalhar nesse esquema de sequência, mas a gente ainda vai falar
questão da ressurreição, porque a ressurreição de Jesus Cristo, ela acaba, lógico, ela é a ressurreição de toda a criação, não é? A redenção de Cristo, a redenção da cruz e a ressurreição de Cristo é a ressurreição também de todo o gênero humano, mas a gente pode falar isso em outro programa. E tem coisa pra falar. Tem a ascensão e segunda vinda, tem o aspecto sacrificial aí, que a gente pode fazer esse paralelo entre a lei judaica e o sacrifício incruento, que depois se torna Eucaristia. A gente vai dando umas pitadinhas aí ao longo do ano. Sim, quem sabe a gente faça isso lá durante a Santa do ano que vem, não é? Ali Páscoa e Semana Santa do próximo ano, porque é sempre um tema que vale a pena ser tratado nessa época, e aí a gente pode falar da ressurreição enquanto realidade humana e como isso também implica diretamente a vida daqueles que são os criados, não aquele que vem diretamente do Criador, no caso Jesus Cristo. É, aquece os corações. Bom, queria aproveitar também, né, Alexandre, para agradecer que respondeu aí de muito pronto a pedido que a gente fez, o apelo que a gente fez para que pudesse nos ajudar aí de maneira mais profissional e com um pouco mais de qualidade naquilo que é a reformulação do logo de Uma Conversa. Então, vieram aí uma galera atrás. Primeiro veio o Henrique. É o Henrique Amarino. E Amarino, não é isso? Depois o Sérgio Conte, mas como o Henrique veio primeiro, Henrique, muito obrigado mesmo. A gente se sente, assim, com um carinho muito grande da parte de vocês, justamente por responderem tão rápido. Mostra um pouco que a gente faz, tá fazendo com carinho e tá atingindo o coração das outras pessoas. Sobretudo pela broderagem, né, Pedro? Sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, eu fico por aqui. Você tem uma coisa pra falar, senhor Alexandre? Eu só queria, nesse nosso especial de Páscoa aqui, e puxando um pouco pro lado da sardinha filosófica da minha brasa, lembrar que sempre que chega alguém falando, porque Deus morreu, Deus está morto, e toda essa ateologia hoje que se faz, eu coloco tudo isso no Sábado Santo, como a minha reflexão no final da sexta, como reflexão cabível e importante para nós cristãos nesse período. Porque depois, para mim, Jesus ressuscita e Deus não está morto, para usar aí a frase do filme que o povo gosta de assistir. Mas que é ruim. Beijo! O Pedro que disse. Um abraço! Aperto de mão. Tchau, tchau.